Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos preparando juntos o estudo da revista Sentinela da semana 24 a 30 de junho, que tem o tema Como você pode ter mais alegria na pregação? Estaremos fazendo esse estudo com leitura, perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com seus familiares e que Jeová possa sempre estar abençoando a vida de cada um de vocês. Apenas lembrando e incentivando a todos mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sino, faça o seu comentário, compartilhe os vídeos se você quiser. No final do vídeo deixe o seu like para que assim você possa estar ajudando o YouTube a disponibilizar esse vídeo para outras pessoas. E caso você queira, você tem a opção de se inscrever no Seja Membro. É uma forma de você estar ajudando diretamente o canal. Então vamos considerar o nosso estudo de Sentinela, estudo 16, que tem o tema Como você pode ter mais alegria na pregação? Então o texto base de nossa consideração é o livro do Salmo 102. Sirvam a Jeová com alegria. Então, qual vai ser o objetivo do nosso estudo? Ver o que podemos fazer para ter mais alegria na pregação. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do 1. O amor que sentimos por Jeová é o que nos motiva a pregar e ajudar outras pessoas a conhecê-lo. Muitos publicadores realmente amam pregar, já outros têm bastante dificuldade nesse trabalho. Por quê? Alguns são muito tímidos e acham que não vão conseguir falar com as pessoas. Outros não ficam à vontade em visitar alguém sem ser convidados, ou talvez achem que vão deixar as pessoas irritadas e não querem incomodar. Por mais que amem a Jeová, para alguns irmãos é difícil falar com estranhos sobre as boas novas. Mesmo assim, eles reconhecem que esse é o trabalho mais importante que existe e faz o melhor para participar. Jeová fica muito feliz com o esforço que todos nós fazemos. Então, a primeira pergunta: como alguns se sentem ao pregar para outras pessoas? Então, uns amam pregar, outros já têm bastante dificuldade nesse trabalho. Isso acontece porque alguns são tímidos, outros não ficam à vontade em visitar alguém sem ser convidado, ou acham que vão deixar as pessoas irritadas. Outros já não conseguem falar com estranhos. Mas, independente dessas dificuldades, todos entendem que esse trabalho é o mais importante que existe. Leitura do 2. E você? Às vezes acha difícil sentir alegria na pregação por causa dessas situações? Se isso acontecer, não fique desanimado. Provavelmente isso mostra que você é humilde, não quer chamar atenção e nem causar confusão com ninguém. É claro que ninguém gosta de ser maltratado, principalmente quando está tentando fazer uma coisa boa por outra pessoa. Mas você pode ter certeza que seu Pai Celestial sabe bem que pregar é um desafio e Ele quer ajudar você no que for preciso. Neste estudo, vamos ver 5 sugestões para lidar com esses sentimentos e ter mais alegria na pregação. Pergunta: por que você não precisa ficar desanimado se achar difícil ter alegria na pregação? Porque isso mostra que somos humildes, não queremos chamar a atenção e nem causar confusão com ninguém. E Jeová sabe que para nós pregarmos é um desafio, mas sempre podemos contar com sua ajuda. Veremos sugestões, então, de como lidar com esses sentimentos e ter alegria. O primeiro subtítulo: Deixe a palavra de Deus fortalecer você. Leitura do 3. Desde o passado, quando os servos de Jeová precisavam realizar alguma designação difícil,
Era a própria mensagem de Deus que os fortalecia. Veja o exemplo do profeta Jeremias. Ele ficou ansioso quando Jeová deu a ele a designação de pregar. Jeremias disse: Eu não sei falar, sou apenas um rapaz. O que ajudou Jeremias a ter coragem? Foram as palavras de Jeová que o fortaleceram. Por fim, Jeremias disse: A sua palavra se tornou como um fogo ardente no meu coração. Preso dos meus ossos, fiquei exausto de contê-la. Embora Jeremias pregasse num território difícil, a mensagem que ele recebeu para declarar deu a ele a coragem que precisava para realizar o trabalho. Então a pergunta: o que ajudou Jeremias a pregar a outros? Foram as palavras de Jeová que o fortaleceu. E embora ele pregasse num território difícil, a mensagem que ele recebeu deu a ele coragem que precisava para realizar o trabalho. Leitura do 4. Hoje, os cristãos também são fortalecidos por meio da Bíblia. Quando o apóstolo Paulo escreveu para a congregação em Colossos, ele disse para os irmãos que aprender mais sobre a vontade de Jeová daria a eles a motivação para andar de um modo digno de Jeová e dar o fruto em toda boa obra. Essa boa obra inclui o trabalho de pregação. Então, quando lemos a Bíblia e meditamos nela, nossa fé em Jeová fica mais forte e entendemos por que é tão importante pregar a outros sobre o reino. Pergunta: o que acontece quando lemos a Bíblia e meditamos nela? Então, a nossa fé em Jeová fica mais forte e entendemos por que é tão importante pregar a outros sobre o reino. Leitura do 5. Para tirar o máximo de proveito da palavra de Deus, não tenha pressa na hora de ler, estudar e meditar. Vá com calma. Se você ler um trecho da Bíblia e tiver dificuldade de entender, não desista. Use o índice das publicações da Torre de Vigia ou guia de pesquisa para testemunhas de Jeová para achar uma explicação. Se tirar tempo para estudar com calma, você vai fortalecer sua confiança de que o que a Bíblia diz é verdade. Quanto mais confiança você tiver na Bíblia, mais alegria vai ter em compartilhar com outros o que você sabe. Pergunta: como tirar o máximo de proveito de nossa leitura e estudo da Bíblia? Bem, não podemos ter pressa na hora de ler, estudar e meditar. Podemos usar um índice das publicações ou o guia de pesquisa para achar uma explicação. Isso nos ajudará a aumentar a nossa confiança na palavra de Deus. Isso aumentará também a nossa alegria e conseguiremos compartilhar com outros o que sabemos. Subtítulo: Prepare-se bem, leitura do 6. Se você se preparar bem antes de ir para a pregação, vai ser muito mais fácil conversar com as pessoas. Jesus preparou os discípulos antes de enviá-los ao campo. Eles colocaram em prática exatamente o que Jesus tinha ensinado. Por isso, eles ficaram muito felizes com tudo o que conseguiram fazer. Por que precisamos nos preparar bem para a pregação? Vai ser mais fácil conversar com as pessoas. Quando imitamos e seguimos a Cristo, conseguiremos pregar com mais facilidade e isso nos dará felicidade. Leitura do 7. Como nos preparar para a pregação? Precisamos dar atenção a como explicar em nossas próprias palavras as verdades da Bíblia. Também é muito útil pensar antes em 2 ou 3 coisas que as pessoas do nosso território costumam dizer e preparar uma resposta para cada caso. Daí, quando falarmos com a pessoa, podemos relaxar, sorrir e ser simpáticos. Como podemos nos preparar para a pregação? Precisamos dar atenção a como falar em nossas próprias palavras as verdades da palavra de Deus. Podemos pensar o que os moradores podem dizer
e se preparar em cima disso. E quando falarmos com as pessoas, precisamos relaxar, sorrir e ser simpático. Leitura do 8. O apóstolo Paulo disse: temos esse tesouro em vasos de barro. Mas que tesouro é esse? É o trabalho de pregação que salva vidas e ensina sobre o reino de Deus. E o que são os vasos de barro? São os servos de Deus que pregam as boas novas a outros. Na época de Paulo, os comerciantes usavam jarros de barro para guardar coisas de valor, como comida, vinho e dinheiro. Da mesma forma, nós somos vasos de barro e Jeová nos usa para levar a valiosa mensagem das boas novas. Com a ajuda de Jeová, temos a força necessária para continuar pregando fielmente. Em que sentido os cristãos são como os vasos de barro mencionados pelo apóstolo Paulo? Pois, assim como os vasos eram usados para guardar coisas de valor, Jeová nos usa para levar a valiosa mensagem das boas novas. E isso nos ajuda a ter forças para continuar servindo lealmente. Leitura do 9, subtítulo: Ore pedindo coragem. Às vezes, podemos ficar com medo das pessoas ou de ser rejeitados. Como lidar com esse desafio? Veja o que aconteceu quando os apóstolos foram proibidos de pregar. A primeira coisa que eles fizeram foi orar. Em vez de ficarem paralisados pelo medo, eles pediram a ajuda de Jeová para continuar a falar a sua palavra com toda a coragem. E Jeová respondeu a essa oração na mesma hora. Se o medo do homem fizer você se sentir ansioso na pregação, ore pedindo a ajuda de Jeová. Peça a Jeová para que seu amor pelas pessoas seja mais forte do que o medo do homem. Pergunta: como superar o medo das pessoas ou de ser rejeitado? Bem, precisamos fazer assim como os apóstolos fizeram. Eles oraram pedindo a ajuda de Jeová para continuar falando a sua palavra com toda a coragem. Então, ore a Jeová e peça que seu amor pelas pessoas seja mais forte do que o medo. Leitura do 10. Jeová nos escolheu para ser suas testemunhas, e ele prometeu que vai nos ajudar a ter coragem. Vamos ver, pelo menos, de que 4 maneiras ele nos ajuda. Primeiro, Jesus nos acompanha sempre que estivermos pregando as boas novas. Segundo, Jeová designou os anjos para nos ajudar nesse trabalho. Terceiro, Jeová dá Espírito Santo para nos ajudar a lembrar das coisas que aprendemos. E quarto, nós temos o apoio dos nossos irmãos ao pregar. Com a ajuda de Jeová e dos nossos queridos irmãos, temos tudo o que precisamos para ser corajosos e continuar pregando. Pergunta: como Jeová nos ajuda a ser suas testemunhas? Então, primeiro, Jesus ele nos acompanha sempre que estivermos pregando as boas novas. Segundo, Jeová designou os anjos para nos ajudar nesse trabalho. E terceiro, Jeová dá Espírito Santo para nos ajudar a nos lembrar das coisas que aprendemos. E quarto, nós temos o apoio de nossos irmãos. Subtítulo: Seja flexível e positivo. Você se sente desanimado quando não encontra ninguém em casa? Tente pensar: onde as pessoas estão nesse horário? Será que estão trabalhando ou fazendo compras? Se esse for o caso, você acha que poderia encontrar mais pessoas no testemunho de rua? Um irmão chamado disse: descobri que shoppings e áreas públicas são ótimos lugares para pregar. Ele e sua esposa encontram mais pessoas em casa quando as visitam nas noitinhas ou nos domingos à tarde. Pergunta: como você pode encontrar mais pessoas no ministério? Bem, podemos encontrar mais pessoas por mudar a forma e o horário de pregação. Foi exatamente isso que nossos irmãos fizeram e tiveram bons resultados no shopping. Leitura do 12. Se você perceber que uma pessoa não está interessada, tente descobrir no que ela acredita
e com o que ela está preocupada. Os dois irmãos citados usam a pergunta na frente do folheto para começar uma conversa. Por exemplo, usando o folheto "O que você acha da Bíblia?", eles dizem: algumas pessoas acham que a Bíblia é um livro de Deus, mas outras têm dúvidas sobre isso. Qual é a sua opinião? Geralmente isso resulta numa boa conversa. Como podemos descobrir no que uma pessoa acredita e com o que ela está preocupada? Bem, podemos usar a pergunta na frente do folheto para começar uma conversa e podemos fazer bom uso também de nossos folhetos. Leitura do 13. O sucesso do nosso ministério não depende de as pessoas mostrarem interesse na nossa mensagem. Por quê? Porque já estamos fazendo o que Jeová e seu Filho Jesus querem que façamos. Mesmo quando não encontramos alguém para conversar ou as pessoas não querem nos ouvir, nós podemos ter alegria de saber que estamos agradando o nosso Pai Celestial. Porque podemos dizer que nossa pregação é bem-sucedida, mesmo quando as pessoas não escutam. Porque mesmo que elas não queiram ouvir, estamos fazendo aquilo que Jeová e Jesus quer que façamos. Então, somente isso já deixa nosso Pai Celestial feliz. Leitura do 14. Nós ficamos muito felizes quando alguém encontra uma pessoa interessada na pregação. A sentinela comparou a pregação ao trabalho de procurar uma criança perdida. Muitos se envolvem no trabalho de busca e procuram em vários lugares. Daí, quando finalmente a criança é encontrada, todo mundo fica muito feliz. E não apenas a pessoa que a encontrou. Da mesma forma, todos nós estamos envolvidos no trabalho de pregar e ajudamos a cobrir o território de nossa congregação. E todos nós ficamos muito felizes quando alguém começa a assistir às reuniões. Pergunta: por que ficamos muito felizes quando um irmão encontra alguém interessado na pregação? Porque, independente de quem ache, todos nós estamos envolvidos nesse trabalho. Então, assim como numa busca por uma criança perdida e, ao encontrar, todos se alegram, assim somos nós. Ficamos felizes quando isso acontece. Subtítulo: concentre-se no seu amor por Jeová e pelas pessoas. Nós podemos aumentar nosso entusiasmo pela pregação se lembrarmos que a obra de pregação é uma excelente maneira de mostrar o amor que temos por Jeová e pelas pessoas. Imagine como o Jeová fica feliz quando nos vê pregando e como as pessoas vão ficar felizes quando começarem a estudar a Bíblia. Pense também na esperança de vida eterna que aqueles que aceitam a nossa mensagem terão. Antes da pergunta, vamos fazer a leitura do livro de Mateus 22, 37 ao 39. Ele lhe disse: ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Então a pergunta: como aplicar Mateus 22, 37 ao 39 pode nos ajudar a aumentar nosso entusiasmo pelo ministério? Porque, ao fazer esse trabalho, mostramos o quanto amamos a Jeová e as pessoas. E, além disso, temos a esperança de salvação, tanto para nós e para as pessoas que nos ouvem. Leitura do 16. E se, por algum motivo, você não poder nem sair de casa? Nesse caso, concentre-se no que você pode fazer para mostrar seu amor por Jeová e pelas pessoas. Durante a pandemia da Covid-19, Samuel e Dânia não puderam sair de casa. Durante esse período difícil, eles deram testemunho por telefone, escreveram carta e dirigiram estudos pelo Zoom. Samuel estava fazendo tratamento contra o câncer e ele aproveitava quando estava na clínica para dar testemunho. Ele diz:
As dificuldades podem nos deixar esgotados em sentido físico, mental e espiritual. Por isso, é muito importante encontrar alegria no nosso serviço a Jeová. Durante esse período, Dânia sofreu uma queda e ficou de cama por 3 meses. Depois disso, ela precisou usar cadeira de rodas por 6 meses. Ela diz: Eu tentei fazer o melhor dentro das minhas circunstâncias e eu dava testemunho para a enfermeira que vinha aqui em casa e também para os entregadores. E eu tive boas conversas por telefone com uma mulher que trabalhava numa empresa de equipamentos médicos. Samuel e Dânia não conseguiram fazer tanto quanto antes. Mesmo assim, eles fizeram o que puderam e ficaram muito felizes com o resultado. Pergunta: como podemos encontrar alegria em nosso ministério, mesmo quando não pudermos sair de casa? Então, podemos nos concentrar naquilo que podemos fazer no momento. Podemos fazer igual na pandemia, dar testemunho por telefone, por cartas, e se por algum motivo tivermos que ir em hospitais, mercados, farmácia, podemos aproveitar e dar testemunho a essas pessoas. Isso nos dará também felicidade. Leitura do 17. Tente aplicar as 5 sugestões mencionadas neste estudo. Cada sugestão é como um ingrediente numa receita. Quando juntamos todos os ingredientes, temos uma comida deliciosa. Se aplicarmos as 5 sugestões, vamos estar preparados para lidar com sentimentos negativos e teremos mais alegria na pregação. Pergunta: como você pode tirar o máximo de proveito das sugestões deste estudo? Por colocar em prática as sugestões que foram dadas, pois assim como numa comida que ao juntar todos os ingredientes fica saboroso e sentimos alegria, assim será no ministério. Perguntas de recapitulação. Como as seguintes sugestões podem ajudar você a ter mais alegria na pregação? Então, o primeiro ponto, tirar um tempo para se preparar bem. Então, a resposta: porque quando tiramos tempo para nos preparar, estaremos mais seguros em que dizer e como desenvolver um assunto, e ficaremos mais calmos e tranquilos. O segundo ponto, orar pedindo coragem. Então, ter medo ao falar com estranhos é algo natural, mas ao orar a Jeová pedindo ajuda do Espírito Santo, ele vai nos ajudar a falar com qualquer tipo de pessoa, pois Jeová sempre estará do nosso lado. E a última pergunta, na verdade o terceiro ponto, pensar no amor que você sente por Jeová e pelas pessoas. Então, quando entendemos que esse trabalho é uma forma de mostrarmos amor por Jeová e pelas pessoas, reconhecemos a necessidade de continuar nesse trabalho. Além disso, salva vidas, tanto a nossa bem como aos que nos escutam. Então, que possamos continuar firmes nesse trabalho até o fim. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de proveito para vocês. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.